Boa tarde, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Futuros doutores e doutoras. De fato, observa bem, doutora, as mulheres já tomaram conta, olha. Maioria, Levantem né? as mãos, mulheres. Os nós homens. somos nós, né? A mulher já tomou conta, doutora, não há o que Com se hacer. certeza. Sim? Bueno, futuros doutores e doutoras, obrigado pela paciência de vocês. E antes de iniciarmos, eu gostaria que vocês prestassem atenção num recado. Existem algumas informações a respeito da ansiedade, da depressão, e que o celular é uma das causas de desistência do estudante de medicina ou da falência da aprovação da medicina do Paraguai ou de qualquer país da Latinoamérica com o Revalida. Se vocês olharem as fotos que nós tiramos nos últimos 3 eventos da Sociemos, pagos ou gratuitos, a grande maioria dos alunos estão de cabeça baixa mexendo no celular e o palestrante aqui em cima. Então, o que eu quero pedir para vocês, principalmente para o pessoal do fundo, vamos fazer valer a pena. É uma revisão, é uma matéria que vocês, sim ou sim, a gente não consegue ter noção das matérias básicas, da importância que elas vão fazer lá no 5º ano. No nosso caso, eu, Azuir, alunos do 5º ano, e que nós, quando nos deparamos com diabetes, obesidade, nos falta a base. Não para nós, porque nós somos muito bons nisso. Eu, porque já sou biomédico, o Azuir, porque ama a cirurgia. Então, a gente já tem a preocupação das matérias básicas fazer parte do nosso dia a dia. Então, o que eu quero passar para vocês é que essa matéria vai fazer toda a diferença quando vocês forem se deparar com as síndromes metabólicas como a diabetes, a desnutrição e um paciente que vai fazer a diferença entre entrar ou sair de um centro cirúrgico com vida. Porque sim ou sim, Deus abençoe que saiam daqui pelo menos uns 5, 6 cirurgiões, porque nós precisamos também de cirurgia e não apenas de médicos clínicos. Então eu quero dar início à nossa palestra, à nossa aula de revisão com a doutora Débora. Essa que faz parte dos últimos 10 turmas. 10 anos já de estudo, tá? 10 anos formando médicos. Portanto, eu gostaria que vocês, de pé, pudessem dar uma grande salva de palmas para que nós pudéssemos iniciar hoje a nossa apresentação com metabolismo energético. Doutora, nossas aulas podem continuar, ela merece. Muito obrigado. Nós tivemos pouco tempo com a senhora. Verdade. Online foi? Ou não? Foi online. Foi. Mas a sua paciência, a sua resiliência com a nossa sala foi de suma importância para que nós conseguíssemos chegar até aqui. Muito obrigado. E com vocês, doutora Débora. Ok. Obrigado, doutora. Obrigada. Vamos lá. Pessoal, então, primeiro, buenas tardes, né, a todos e a todas. Acho que não é preciso me apresentar. Sou figurinha aqui, repetida aqui, né, da Sul-Americana. Para mim é um prazer, tá? Quando eu recebi esse convite da Débora, né, que é minha aluna, Débora Prevital, faz parte da Sociemos, fiquei muito feliz, né, em poder compartilhar um pouquinho mais, né, o que nós vemos no nosso dia a dia. A maioria está cursando agora comigo o 4º semestre, né, está vendo esse conteúdo. Alguns já viram esse conteúdo também, então espero que esteja fresquinho na memória. E vamos revisar o que é tão importante, né? Como o Vanderlei falou, é algo que nós não damos muita importância, né? É do ciclo básico. Talvez lá na frente, para que eu vou estudar essa matéria? Para que eu vou estudar glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, principalmente ciclo de Krebs, né? Deus me livre, né? Já vem com essa mentalidade. Mas tudo parte, gente, toda a nossa vida vem da bioquímica. Eu falo que a bioquímica é a matéria mais importante que existe. Por quê? Porque é ela que nos mantém vivos. Nós estamos aqui graças às reações químicas que acontecem no nosso organismo. O nosso tema de hoje, como vocês estão vendo, é integração do metabolismo energético. Então, nós vamos falar de metabolismo. Então, primeira coisa, nós temos que saber o que é o metabolismo.
Alguém poderia dizer, eu quero que vocês participem também dessa palestra, é uma palestra revisão, né? Como o Vanderlei falou. Então, acredito que vocês saibam o que é o metabolismo. Preciso chamar alguém para falar? Deixa eu ver. O que é metabolismo? Vamos perguntar para a Stephanie, que está aqui bem na frente, né? Aqui, Stephanie. Vamos fazer uma revisão assim com a Ju. Aqui é a Stephanie, aqui. Doutora Stephanie. O que é metabolismo, Stephanie? Muito bem. Então, a Stephanie disse corretamente, o metabolismo é um conjunto de reações químicas que acontecem nas nossas células e elas são importantes, importantíssimas. Não existe só uma via metabólica, existem várias vias metabólicas, né? Então, nós precisamos do nosso metabolismo para quê? Para gerar energia. Essa energia vai para onde, pessoal? Para quem? Para as nossas células. Sem energia, as nossas células não sobrevivem. Sem reações químicas, hoje eu não estaria aqui, nem vocês estariam aqui, nem a humanidade estaria presente, né? Então, para que nós tenhamos uma vida saudável, né, nós precisamos ter um metabolismo equilibrado. E o que seria um metabolismo equilibrado? Vamos ver quem poderia responder aqui. Metabolismo equilibrado. Deixa eu pegar alguém lá do fundão, que está escondido. Pode ser Carolina. Aliás, que é esse metabolismo equilibrado, Carolina? A ver, Débora, leva lá para ela responder para a gente. Ela sabe sim. A Carolina. Passo? A ver, quem quer falar? Wagner. O que é o metabolismo equilibrado? Aqui o Wagner. Vocês pensam que vocês não estão? É como se fosse uma sala de aula. Vou perguntar para vocês. O que é preciso para ter um metabolismo equilibrado, Wagner? Bem, eu preciso que todas as enzimas sejam ativadas ou inativadas nos momentos corretos para que o funcionamento seja o mais devido, seja pelas diversas condições em que elas precisam ser utilizadas ou não utilizadas de uma via metabólica para outra ou não. Muito bem. E para que isso aconteça, nós precisamos de duas coisinhas, tá? Dois fatores externos. De onde vem essa energia? De onde nós obtemos essa energia? Vem das nossas macromoléculas, certo? São elas que nos vão dar energia. Quem são essas macromoléculas, pessoal? Principalmente quem? Em primeiro lugar, carboidratos. Logo, se não temos carboidrato suficiente, lípidos e, por fim, as nossas proteínas. Então, para ter esse metabolismo equilibrado, eu preciso de uma alimentação saudável, uma dieta equilibrada também. Além de ter uma alimentação saudável, eu preciso fazer o que ainda para ativar esse processo, essas enzimas que o Wagner falou? A atividade física. O metabolismo, como nós já estudamos e nós já sabemos, tá? O nosso processo metabólico não é o mesmo. O meu metabolismo não é igual ao metabolismo de cada um de vocês. Ele varia de uma pessoa a pessoa. Por quê? Porque existem fatores que influenciam. Alguém poderia me dizer algum fator que influencia o metabolismo? Isso. Atividade física. Leonardo. Vamos ver. Leonardo me ama, gente. Por isso ele está aqui. Foi meu aluno e está assistindo a aula de novo. Aí, ó. Então, o que mais? Atividade física, o que mais? Idade, sexo, o que mais? Patologias, enfermidades, ter boas horas de sono influencia, o que mais? O clima influencia? A nossa saúde mental influencia? Sim, né? Medicamentos influenciam? Então, nós podemos dizer que o metabolismo é único. Então, nossas reações químicas, elas trabalham de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o que o nosso organismo precisa. Então, nós temos que manter esse equilíbrio. Eu coloquei aqui uma introdução que eu quero mostrar para vocês. Gente, tem muita coisa para falar.
Então, o metabolismo equilibrado é crucial para prevenir enfermidades, né? Principalmente aquelas de origem metabólica, que são quais? Diabetes, obesidade e enfermidades cardiovasculares. E a gente pode dizer hipertensão, que vem associado a tudo isso também, né? Além disso, para isso, como nós já falamos aqui, nós temos que manter uma vida saudável, porque toda essa energia vem das nossas macromoléculas, carboidratos, lipídios e proteínas, e ter atividade física, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Para que nós possamos ter uma saúde, podemos ter uma vida mais saudável. Eu queria aqui falar para vocês que o metabolismo ele depende de vários fatores também. Quais são? Deixa eu passar desse lado agora aqui. Então, nós temos alguns fatos importantes para acrescentar nesse processo metabólico. Primeiro, eu preciso de energia. E essa energia chega até nós como ATP, que são as nossas moedas de energia, certo? Sem ela, nós não vivemos. Isso é fato. Outra, para que tenhamos a biossíntese de moléculas como glucógeno, como triglicerídeo, como colesterol, como as próprias proteínas, nós precisamos dessa energia, que elas participam das vias metabólicas. Terceiro, que mais? Por que é importante o metabolismo? Para a regulação hormonal. No metabolismo, nós consideramos praticamente duas hormonas. Quais são essas duas hormonas? A insulina e o glucagon. E as demais? Porque quando nós falamos de processo metabólico de energia para o nosso organismo, sabendo que os carboidratos são a nossa principal fonte, carboidrato, ele vem de... O nosso principal carboidrato como fonte de energia é o monossacarídeo. Quem é esse monossacarídeo? Glicose. Vocês acham que é possível ter vida sem a presença de glicose? Por quê? Porque a glicose, gente, ela é fonte de energia primária e importante para o nosso cérebro. O nosso cérebro não funciona sem a presença de glicose. Temos que manter um aporte diário de glucosa para o nosso cérebro. Além disso, ela é necessária para outras atividades. Então, é importante que tenhamos a insulina e o glucagon, porque são os hormônios que vão regular os níveis de glicose no nosso organismo. Quando eu tenho acima dos valores normais de glicose, quem vai ser sintetizado? Quem vai ser liberado? A insulina ou o glucagon? Tenho altos níveis de glucosa em sangue. Isso é ruim também, né? Então, aí nós vamos liberar qual? A insulina. O que a insulina vai fazer? Ela vai captar o excesso de glicose e levar para onde, principalmente? Para o fígado. E no fígado, ele vai formar glicogênio. Esse processo é chamado como? Nós já estudamos. Glucogênese, que é a formação de glucógeno. E também ele pode ser utilizado em outras vias, né? Para a formação de lipídios, né? Formação de triglicéridos e também para a formação de proteínas, ou seja, para processos de anabolismo. Agora, se eu não tenho glicose suficiente no corpo, em sangue, isso é ruim também? Porque nós outros precisamos de um aporte diário de glucosa. O nosso corpo dá um jeito, será? Dá. E aí ele vai liberar quem? O glucagon. O que o glucagon ele vai fazer? Ele vai catabolizar. Vai fazer o processo chamado glucogenólise. Principalmente a nível hepático, né? Vai quebrar essa molécula de glicogênio e vai liberar a glicose novamente, para que o nosso corpo possa utilizar. Mas, se eu tenho uma dieta que não seja rica em carboidrato, por exemplo, né? Mas rica em proteína, e aí? Eu não tenho glicose suficiente. O que vai acontecer? Precisamos de glicose, não precisamos? Então, vamos dar um jeito de conseguir essa glicose. Aí tem um outro processo. Vocês lembram qual é? Gluconeogênese, que é a nova formação de glucosa. De onde vai vir essa glicose, pessoal? Quais são os precursores? Aminoácidos, que mais?
os lipídios, né, o glicerol, dos ácidos graxos e o lactato, que nós vimos também, que vai ser utilizado pelos nossos músculos. Então, a insulina ou glucagon, ela tem um papel fundamental no nosso metabolismo, regulando os níveis de glucosa. Quando está acima dos valores normais, vamos liberar insulina, e quando está por debaixo, vamos liberar glucagon. É isso que deveria acontecer, pelo menos, né? Bom, além disso, também é importante porque os nossos processos metabólicos, alguns deles ajudam o processo chamado de detoxificação. O que vocês entendem por detoxificação, na verdade? O que seria? Eliminação de quê? De toxinas do nosso organismo, né? Então, existem certos processos que ajudam a eliminar resíduos dos próprios processos metabólicos e também que ajuda na eliminação, já uma vez que o medicamento já faça seu efeito, né, na farmacocinética, para que eles possam ser eliminados adequadamente e não haja um processo de intoxicação. Outro detalhe importante também, que nós precisamos lembrar sempre, é que necessitamos manter esse equilíbrio, essa homeostase, que é tão difícil hoje em dia. Por que é tão difícil conseguir esse equilíbrio? Vocês acham? Por que é tão difícil ter uma alimentação saudável? Por que é tão difícil hoje fazer um exercício físico? Por quê? Porque é tudo muito fácil hoje em dia, né? A alimentação já vem pronta praticamente, né? Existem os jogos virtuais, o celular, que o próprio Vanderlei está acostumado a ficar no celular o tempo todo, nós preferimos ficar. Então, tudo isso acaba comprometendo o nosso equilíbrio metabólico e, por consequência, a nossa saúde também, né? Também coloquei aqui respostas ao estresse. Como eu falei, o estresse e a nossa saúde mental acaba interferindo, sim, em nossas vias metabólicas. Se eu estou muito estressado, muito preocupada, angustiada, o que vai acontecer? Aumenta os níveis de quê, por exemplo? De cortisol. E o cortisol, quem que é o precursor do cortisol? Colesterol. Então, isso acaba prejudicando também o nosso metabolismo. Às vezes, o nível de colesterol está aumentado no nosso exame, né, de sangue, nós vemos, não por conta da alimentação, mas como uma resposta ao estresse, né, ao aumento desse cortisol no nosso organismo. Então, são fatores que acabam interferindo no nosso metabolismo e, por consequência, na nossa saúde. Esse metabolismo energético que nós falamos tanto, né, o principal caminho de chegar a ele é aquele que é utilizado na respiração celular, que é o próximo. Vou mostrar aqui para vocês, né? Então, como as nossas células vão conseguir essa energia que tanto precisam? Para isso, nós temos 3 vias metabólicas, que são aquelas 3 etapas da respiração celular. Essas 3 etapas vocês já estudaram comigo e sabem que tem que acontecer na sequência, respectivamente. Então, primeiro vem a glucólise, né? Ou via glucolítica. Logo, nós temos quem? O nosso amado ciclo de Krebs, conhecido como ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico, são as outras denominações, né? E, por fim, a fosforilação oxidativa, ou também chamada cadena respiratória. É importante lembrar também que dessas 3 etapas, qual é a etapa que não acontece nas mitocôndrias? A única etapa? Glucólise. Onde vai acontecer esse processo glucolítico? Citosol. Eu preciso de oxigênio para que aconteça a glicólise ou não é necessário? Aqui não é necessário ainda. Então, qualquer ser vivo vai fazer glicólise primeiramente, obtenção de energia. Essa via metabólica, que é a primeira, ela é uma via muito extensa. Como eu sempre falo para vocês, o objetivo, para mim, pelo menos, dentro da bioquímica, não é que vocês decorem as vias metabólicas. Porque a gente decorar, nós vamos esquecer depois cada uma delas, né? Existem vias metabólicas que são extensas,
como a própria glicólise, ela tem 10 reações enzimáticas. Nós não vamos decorar as 10 reações enzimáticas, mas temos que saber o quê? O que ela gera, né? Quais são os produtos intermediários, quais são as enzimas reguladoras. E saber que a glicólise ela é dividida em 2 etapas. Vocês lembram quais são as 2 etapas? A primeira etapa, onde, em espanhol, chamamos inversão de energia. Acontece consumo de ATP para que a glicose possa ser oxidada. Porque a glicólise ela é um processo de oxidação da glicose que vem da nossa alimentação, basicamente, né? E de outros processos também por gluconeogênese. Então, na primeira etapa ocorre essa perda de ATP, esse consumo de ATP, mas a boa notícia aqui, na segunda etapa vai acontecer o quê? Produção de ATP. Então, o que nós perdemos, vamos recuperar. E lá no finalzinho, nós vamos obter 2 moléculas de ATP e vamos obter moléculas carregadoras de ATP, que são as coenzimas. Nesse caso, nós vamos obter o NADH, 2 moléculas de NADH. E o principal produto da via glucolítica não vai ser o ATP, não vai ser o NADH, vai ser quem? Piruvato, ou ácido pirúvico. Muito bem, passamos essa primeira etapa, certo? Das 10 reações enzimáticas, o saldo final vai ser o quê? 2 ATPs, 2 NADHs e 2 moléculas de piruvato. A principal função metabólica da glicólise, nesse momento, é gerar essas 2 moléculas de piruvato. Mas por que será que esse piruvato é importante? Hein, Flávio? Por que o piruvato é importante? Maria pode ajudar? Para dar sequência à próxima via. A próxima via é o nosso ciclo de Krebs, não é? E o alimentador não é o piruvato, não. É quem? Mas aí, como nós estamos falando de integração metabólica, esse alimentador que é o acetil-CoA, ele tem 3 origens, tá? A principal origem é a que nós estamos vendo aqui, é aquela que vem da glicólise, utilizando o piruvato. Só que o piruvato, ele tem 2 caminhos que ele pode percorrer e vai depender também das situações. Se eu tenho oxigênio suficiente ou se eu não tenho oxigênio suficiente, né? Se eu tiver oxigênio suficiente, eu estou no meio aeróbico. E o piruvato em meio aeróbico forma o quê? Acetil-CoA e vai para o ciclo de Krebs, né? É a descarboxilação do piruvato. Essa é a principal origem, tá? A mais importante. Mas se eu não tenho, vamos dizer assim, carboidrato suficiente, o ciclo de Krebs vai parar, será? Ele tem que continuar, porque senão nós não vamos sintetizar ATP. Então, existem outras origens também para o acetil-CoA. Aí nós temos uma segunda opção, que vai ser através dos lipídios, tá? Lembrem, qual o nome do lipídio que fica armazenado no tecido adiposo? Triglicérido. Então, nós vamos estimular esse processo, vai ocorrer a degradação do triglicérido, vamos obter glicerol e ácidos graxos. E aí vai acontecer a oxidação dos ácidos graxos, que é a beta-oxidação. Segunda origem do acetil-CoA, através de lipídios, beta-oxidação dos ácidos graxos. A beta-oxidação é um processo alternativo de obtenção do acetil-CoA, mas é uma forma que nós temos também de obter na falta do piruvato. O processo de beta-oxidação, ele vai depender do ácido graxo que vai ser oxidado. Quantas beta-oxidações ele vai fazer, como nós já aprendemos, tá? Mas, enfim, o que é importante agora é lembrar é quais são os produtos dessa beta-oxidação. Uma delas é o acetil-CoA. E as outras? O que eles geram? Outras coenzimas, que são quais? O FAN, né? FA de H2, acetil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs, e o NADH. E ainda nós temos uma terceira opção, origem do acetil-CoA. Olha só quantas opções. Se não deu certo o piruvato que vem da glicólise, se não der certo a beta-oxidação, nós recorremos para as proteínas, tá?
Proteína degradada, certos aminoácidos cetogênicos, também dão origem ao acetil-CoA. Então, nós temos várias vias metabólicas que trabalham ao nosso favor, tá? Então, se não deu certo uma, nós vamos utilizar a outra, tá? Então, o segundo passo, que é o ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido cítrico, tem em conta o seu alimentador, que é o acetil-CoA, e lembrem que ele tem 3 origens, tá? Mas a principal origem é a descarboxilação do piruvato. Utilizando o piruvato, para que ele possa formar o acetil-CoA, vocês acham que é simples assim? O piruvato logo de cara vai formar o acetil-CoA? O que vocês acham? Não? O que precisa acontecer aí? Ele precisa, né, ser metabolizado e para isso precisa de um conjunto de enzimas. Alguém lembra desse conjunto de enzimas? Tem um nome difícil, bioquímica tem esses nomes difíceis, né? Difíceis. Então, é o complexo piruvato desidrogenase em português, que é o complexo piruvato desidrogenasa. E aí, como nós estamos falando de integração de novo, essa piruvato desidrogenasa, que vai ajudar a transformar o piruvato em acetil-CoA, elas são enzimas que participam dela, só que elas são enzimas, eu sempre digo que são enzimas preguiçosas. Elas precisam ser ativadas. E aí nós vamos precisar da ajuda de quem? Das vitaminas, das nossas coenzimas. Vitaminas se obtém de onde? Da alimentação. Quando nós estamos vendo vitaminas em bioquímica ou em nutrição, também que vocês têm a cátedra de nutrição, né? Nós sabemos que as vitaminas, vou perguntar, são fonte de energia ou não? Quem acha que vitamina é fonte de energia? Levanta a mão. Ainda bem que ninguém levantou a mão, né? A gente pensa que sim, né? Mas vitamina, elas não aportam energia diretamente. Mas elas participam de processos metabólicos que nos dão energia. E elas são fundamentais, como acontece no ciclo de Krebs. Então, para fazer as coenzimas que vão ativar a piruvato descarboxilasa, né? Desidrogenasa, perdão, para formar o acetil-CoA, eu preciso de algumas vitaminas aí. Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, a vitamina B5 e uma que não é uma vitamina, que é o ácido lipoico. Por que eu preciso da vitamina B1? Porque a coenzima utilizada para ativar é a forma ativa dessa vitamina B1. E qual é a forma ativa da vitamina B1? Estão craques, meus alunos. TPP, tiamina pirofosfato. Então, eu preciso da vitamina B1. Eu preciso da vitamina B2, que é a riboflavina. Para quê? Para produzir qual coenzima? Riboflavina vem de flavinho? Não. Riboflavina vem do quê? Vem de FAD, né? Flavina, adenina, dinucleotídeo. Preciso da vitamina B3, niacina. Niacina é muito importante, porque ela produz uma coenzima. Qual vai ser essa coenzima? NAD, né? Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. E preciso ainda da vitamina B5. Qual é o nome químico da vitamina B5? Ácido pantotênico. E eu preciso do ácido pantotênico para gerar coenzima A, não é acetil-CoA. Coenzima A. Estão vendo como a nossa alimentação é importantíssima para o nosso metabolismo? Para manter o equilíbrio do nosso metabolismo? Isso quer dizer que, se nós temos hipovitaminoses, o que é uma hipovitaminose? Deficiência de vitaminas. Isso acaba influenciando no nosso metabolismo? Com certeza. Eu poderia falar de vários exemplos aqui que influenciam no nosso metabolismo. Bom, professor, vamos lá para o ciclo de Krebs, né? Para acetil-CoA, senão eu não vou terminar aqui. Chegamos aqui no ciclo de Krebs. Recebemos o acetil-CoA, já seja da glicose, pelo piruvato, já seja do lipídio com a beta-oxidação ou já seja dos nossos aminoácidos cetogênicos. Qual origem for,
vai começar o acetil-CoA, vai começar o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, alguém decorou o ciclo de Krebs alguma vez na vida? Comigo não, né? Vocês não decoraram. Quem já foi meu aluno não decorou as 8 reações bioquímicas, com certeza. Mas tem que saber as relações do ciclo de Krebs. Por que ele é importante? Tá? E ele é muito importante, o ciclo do ácido cítrico. O ciclo de Krebs, a principal função dela é gerar ATP? Sim ou não? Falso ou verdadeiro? Falso. Porque das 3, é aquela que, por exemplo, a glicólise, ela gera 2 ATPs. O ciclo de Krebs, por volta, ele gera só 2 ATPs. Por glicose, ele vai gerar 6, quer dizer, 2 ATPs, tá? Por volta, perdão, eu falei 2, né? Por volta é 1 ATP. Por glicose, vai formar 2 ATP, só 2, igual que a glicólise. Então, ela não é a etapa que mais produz ATPs, mas ela produz mais o quê? O que mais produz o ciclo de Krebs? Coenzimas. Quais são as coenzimas? NADH e FADH2. E essas coenzimas, elas são acarreadoras de energia. Lá na terceira etapa, aí sim, elas vão ser transformadas em ATP. Tá? Então, a principal função metabólica do nosso ciclo de Krebs não é gerar ATP, não, mas vai ser gerar coenzimas. Porque essas coenzimas nós vamos utilizar lá na cadeia respiratória para formar ATP. Mas claro que o ciclo de Krebs tem outras funções também, não para por aí. Uma das funções que eu gosto bastante, que diz assim, o ciclo de Krebs regula direta ou indiretamente outras vias metabólicas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que tá aqui. Só um pouquinho. Olha só. Alguém já viu um mapa metabólico? É esse, né? Aqui descreve as principais vias metabólicas e com certeza nós não vimos nem a metade delas. O nosso ciclo de Krebs, ele se encontra bem... Cadê o negocinho aqui? Bem aqui no centro, tá? Então, ela é uma via central, o ciclo de Krebs. Ela está bem aqui. E eu falei que ela regula direta ou indiretamente outras vias metabólicas, né? Os meus alunos sabem, porque já aprenderam, ou penso eu que aprenderam, né? Por que eu preciso do ciclo de Krebs? Vou dar um exemplinho aqui e lembrar vocês. Um dos metabolitos do ciclo de Krebs é o succinilcoenzima A, tá? E daí, né, qual a importância do succinil-CoA? Bom, a importância é muita, porque o succinil-CoA é um dos precursores para fazer hemo, que compõe hemoglobina. Então, se eu não tiver o nosso succinil-CoA que vem do nosso ciclo de Krebs, ele acaba comprometendo minha produção de hemo para hemoglobina. Olha só a importância do ciclo de Krebs, tá? Outro exemplo que ela regula direto e indiretamente outras vias metabólicas. O ciclo de Krebs é importante para o armazenamento de triglicerídeo, de lipídio? O que vocês acham? Tem a ver o ciclo de Krebs com biossíntese de lipídio? Sim ou não? Claro que sim. Porque para que a gente faça ácido graxo, para fazer colesterol, olha só, eu preciso do ciclo de Krebs. Porque quem que é o alimentador da biossíntese de ácidos graxos e colesterol? Com quem começa esse processo metabólico? Acetil-CoA. De onde vem o acetil-CoA? Do ciclo de Krebs. Só que aí, quem já estudou sabe, né? Biossíntese de ácidos graxos, biossíntese de colesterol, sua localização celular é citosólica. Mas o acetil-CoA se encontra onde? No ciclo de Krebs, que a localização vai ser mitocôndrias. Então, ele tem que sair das mitocôndrias para chegar lá onde? No citosol. Só que ele não consegue fazer isso de forma alguma. Mas o processo tem que continuar. Então, para isso, nós vamos utilizar o nosso ciclo de Krebs com um primeiro produto que é formado. Qual que é o primeiro produto? Citrato. Aí vem a tal da lançadeira de citrato. Não sei se já ouviram falar da lançadeira de citrato.
Então, lançadeira de citrato, o nome diz, é lançadeira, ele lança literalmente, né, o citrato. E para lembrar, o citrato, ele vem da primeira reação do ciclo de Krebs. Alguém lembra a primeira reação? Oxalacetato mais acetil-CoA forma o citrato. Quer dizer que dentro do citrato, vamos dizer assim, nós temos o acetil-CoA. Então, o citrato ele consegue chegar até o citosol. Quando chega no citosol, lembrem que eu preciso de acetil-CoA. Lá está esperando por ele uma enzima. Enzima de novo, né? As enzimas participam de todo o processo metabólico. Será que o nosso metabolismo aconteceria sem a presença dessas enzimas? O Wagner falou, né, das enzimas. Será que é possível? Elas são importantes? Muito. Por quê? O que são as enzimas? São biocatalisadoras, aceleram a velocidade das reações. Sem ela também, nós não íamos poder gerar energia, gerar produtos para seguir adiante. Porque essas reações até aconteceriam, mas iam demorar talvez dias, anos, tem alguns que falam séculos. Então, nós precisamos sim dessas enzimas para a produção de energia, para a produção de produtos para outras vias metabólicas. Voltando lá no citrato, né? Citrato chega no citosol e eu preciso de acetil-CoA. E lá espera por ele uma enziminha. Alguém lembra dessa enzima? Essa enzima é importante. Citrato liasa, né? A citrato liasa, ela vai degradar de novo esse citrato e vai formar acetil-CoA e oxalacetato. Pronto, já chegou o acetil-CoA. Posso utilizar na biossíntese de ácidos graxos, se for necessário. Posso utilizar na biossíntese de colesterol. Olha só a importância. Preciso do citrato para fazer colesterol endógeno. E o colesterol é importante? O colesterol é ruim ou não é? Ele é bom ou ele é mau? O que ele é? Tá, o colesterol é bom, tá? O excesso de colesterol que é ruim, tá? Como o excesso de tudo é ruim, tá? Nós precisamos de colesterol. Para quê? Qual a importância do colesterol, gente? O colesterol é precursor de quem? De las hormonas sexuales, né? Estrogênio, testosterona, progesterona. Se eu não tiver colesterol suficiente, diminui os níveis de hormonas sexuais também. Ele é precursor dos ácidos biliares, é precursor da vitamina D, né? Então, nós precisamos desse colesterol. Mas antes de nós fazermos o colesterol, nós precisamos de quem para isso? Do nosso ciclo de Krebs, que nos está emprestando o citrato. Tudo começou com o nosso ciclo de Krebs. E são essas relações que é importante, gente, a gente relacionar, não decorar as 8 reações do ciclo de Krebs. Outro exemplo do ciclo de Krebs, né? Tem vários exemplos. No ciclo de Krebs, nós temos também um produto intermediário, que é chamado alfa-cetoglutarato. Preciso do alfa-cetoglutarato para quê, pessoal? Porque ele vai ser utilizado numa transaminação para fazer um aminoácido, que é o glutamato. E o glutamato, além de ser um aminoácido, ele é um neurotransmissor. E na falta desse neurotransmissor, ele poderia estar relacionado com, por exemplo, retraso psicomotor. Aí, quando eu vou dar aula de ciclo de Krebs, nós vemos que existem certas patologias que estão relacionadas com a deficiência de metabolitos do ciclo de Krebs ou com a deficiência de enzimas do próprio ciclo de Krebs. Um exemplo disso é a deficiência do alfa-cetoglutarato. Ele poderia estar relacionado a um retraso psicomotor. Por quê? Porque o alfa-cetoglutarato, por transaminação, forma um glutamato e o glutamato é um neurotransmissor. Vai dizer que o ciclo de Krebs não é importante? É muito importante, tá? E mais outra, vamos dar mais um outro exemplo, já que nós estamos falando de integração metabólica, ainda no ciclo de Krebs. Existe também no ciclo de Krebs o oxalacetato. Para que nós precisamos do oxalacetato, pessoal?
Quem lembra? Primeira transaminação, ele faz o quê? Qual aminoácido? Segunda transaminação, né? Qual aminoácido? Aspartato. E o aspartato é um aminoácido que não só participa nesse processo, mas participa também de outra via metabólica, que é o ciclo da ureia. Tá? Vocês estão vendo como as vias estão conectadas? Eu estou falando disso tudo por quê? Porque nosso tema é integração metabólica, relacionar essas vias metabólicas. E que vocês percebam a importância principalmente do ciclo de Krebs, né, que é tão temido assim. Por que eu vou estudar? Né, vocês vão estudar por conta disso, porque ele nos possibilita, além de coenzimas NADH e FADH2, que sim vão ser sintetizados em ATP na cadeia respiratória, de substâncias que vão dar início a outros processos metabólicos. Nós tiramos o ciclo de Krebs para que ele participe de outras vias metabólicas. E o nome dessa extração, né, de produtos do ciclo de Krebs também tem uma denominação. Como que é chamado? Reações catapleróticas. Mas não se preocupem, tudo que nós tiramos do ciclo de Krebs precisa ser reposto através de reações de reposição, que também recebe o nome. Qual é o nome? Reações anapleróticas. Então, nós temos reações anapleróticas e reações catapleróticas. Lembrem, cataplerótica tira, anaplerótica bota de novo para o ciclo de Krebs, tá? Isso é importante que aconteça para manter o equilíbrio, para que o metabolismo esteja equilibrado. Vou voltar lá ainda, eu saí daqui. E nossa terceira etapa, nós vamos sair lá do ciclo de Krebs com um saldo energético de quê? Por glicose. Quantas moléculas de ATP são formadas por glicólise no ciclo de Krebs? 2 ATPs. Quantas moléculas de NADH são geradas? Por glicose? 6 NADHs. E quantas moléculas de FADH2? 2, tá? Isso é por glicose. Por que nós estamos falando por glicose? Porque por glicose são formadas 2 moléculas de piruvato. E por cada molécula de piruvato vai ser um ciclo de Krebs. Então, cada piruvato vai gerar uma molécula de acetil-CoA. Então, na hora de fazer o cálculo lá na cadeia respiratória, nós vamos ver por glicose, tá? Vamos utilizar essas coenzimas que vêm da glicólise, da oxidação do piruvato, do ciclo de Krebs, para que eles possam gerar energia, ATP. Então, tem uma diferença entre saldo energético e produtos finais, tá? Quando nós falamos de produtos finais do ciclo de Krebs, são 5. Além dos energéticos, que são o ATP, o NADH e o FADH2, também vamos liberar moléculas de CO2, tá? E vamos obter moléculas de água. Então, o saldo energético são aqueles que carregam energia. ATP, NADH e FADH2. É importante dizer outras características do ciclo de Krebs também, já aproveitando. O ciclo de Krebs é totalmente catabólico? O que vocês acham? Ou totalmente anabólico? Vou perguntar para alguém, vamos ver, que eu vi que foi minha aluna que está aqui, Fabiola. Ali atrás, escondidita, né? ¿Qué es anabolismo, Fabiola? A ver si se acuerda un poquito de la clase, la profe. ¿Qué es anabolismo? ¿Qué es catabolismo? ¿Será que saben? Michael puede ayudarle, soplarle. ¿Qué es anabolismo? Son reacciones de formación, de síntesis. Y catabolismo son reacciones de degradação. O ciclo de Krebs, ele não é somente catabólico e somente anabólico. Ele é os dois. Por isso, ele é considerado anfibólico, ok? Porque existem reações catabólicas e anabólicas. Se bem que ela é mais catabólica que anabólica, certo? Bom,
E vamos lá para a terceira etapa. Me avisem do horário, porque eu vou me perder no tempo e vou passar da hora, né? Que horas nós temos? 5 e? Ah, tá, tempo. Então, vamos lá. Cadena transportadora de elétrons, que também é chamada como esse processo? Fosforilação oxidativa. Onde acontece a fosforilação oxidativa, pessoal? Em la cresta mitocondrial, ou membrana interna das mitocôndrias. O principal objetivo dessa terceira etapa da respiração celular, aí sim, nós vamos gerar ATPs. Ela é dividida em duas etapas, tá? A primeira etapa nós chamamos transporte de elétrons. O que vai acontecer nessa primeira etapa? Então, ali nós vamos receber as coenzimas, que são quais? O NADH, o FADH2, que vem das vias anteriores. Quais são as vias anteriores? Glicólise, oxidação do piruvato e o ciclo de Krebs. Essas coenzimas, tanto o NADH como o FADH2, eles vão doar os elétrons para as proteínas de membrana. Quando eles doam esses elétrons, acontece o que nós chamamos de bombeamento de prótons, em espanhol, né? Estou misturando. Esses prótons são importantes porque ele cria um gradiente de concentração eletroquímica. E esse gradiente de concentração eletroquímica, carregado de prótons, ele serve para ativar a segunda etapa desse processo, que é chamado como? Quimiosmose, tá? Quimiosmose nada mais é a ativação de uma proteína de membrana chamada ATP sintase. O nome já diz, né? ATP sintase, vai sintetizar ATP. Então, ela recebe esses prótons, vai ativar essa enzima e vai acontecer um processo químico, que é chamado fosforilação. Vai fosforilar quem? O ADP para formar ATP, tá? Então, é importante que aconteça todo esse processo para que as nossas células obtenham energia. Se acontecer, se algumas proteínas de membrana, elas forem, vamos dizer assim, inibidas por alguma substância, que são os inibidores da cadeia transportadora. Nós temos certos compostos que eles são considerados, inclusive, drogas letais, porque elas inibem as proteínas de membrana da cadeia respiratória. Esses inibidores, vamos dar dois exemplos somente para não cansar muito. São o cianeto, tá? Que é um veneno, que a maioria conhece, e o monóxido de carbono. Tanto o cianeto como o monóxido de carbono, eles acabam interferindo nesse processo da respiração celular. Por quê? Porque eles interagem com essas proteínas de membrana. Exatamente no caso do cianeto e do monóxido de carbono, com a proteína de membrana do complexo 4. Quando ela interage com alguma dessas proteínas, não vai acontecer todo o processo de transferência de elétrons, bombeamento de prótons, né? Não vai criar o gradiente de concentração eletroquímica, o oxigênio não vai ser consumido e, portanto, não há síntese de ATP. Sem ATP, o que vai acontecer com as nossas células? O que vai acontecer? Morrem, né? Não há vida, gente. Por isso que eles são consideradas drogas letais. Existe intoxicação por cianeto? Existe. Sim, a pessoa pode vir a óbito por intoxicação de cianeto? Sim. Pode vir a óbito por intoxicação de monóxido de carbono? Sim, gente, eles são inibidores da cadeia transportadora de elétrons. Olha só, age aqui no nosso metabolismo. Quando nós falamos também de metabolismo utilizando essas três vias, nessa última em especial, na cadeia transportadora, é muito importante a presença do oxigênio. Respirar faz bem, né? Então, nós temos que respirar para obter esse oxigênio. Por que o oxigênio é muito importante na cadeia transportadora? O oxigênio é um elemento muito eletronegativo. E ao ser eletronegativo, o que ele vai fazer? O que o elemento eletronegativo faz? Atrai os elétrons, né? Então, eu preciso de alguém, né, de alguma substância para atrair os elétrons, que vem de quem? Do NADH e do FADH2.
Se o oxigênio não estiver lá na cadeia transportadora, não vai ter quem atrai esses elétrons. Sem a presença de oxigênio, não há cadeia transportadora de elétrons. E se não temos cadeia transportadora de elétrons, consequentemente, as vias anteriores, com o tempo, também não iam mais acontecer. Todo o processo ia ficar inibido, sem a presença de oxigênio. Por isso, ele é fundamental para a nossa respiração celular, para a obtenção de ATP, certo? Bom, vamos dar continuidade aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Anderson, Jerônimo, Fernando, Sara, ali atrás, Fábio. Vamos ver. Nenhuma? Então tá bom. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Vamos lá. Aqui, quando nós falamos de integração, eu dei muitos exemplos para vocês, tá? Quando nós falamos de integração metabólica, vai ser a interconexão entre os processos metabólicos. Principalmente, como vocês estão vendo aqui, ó, para a obtenção do acetil-CoA, que não é só o precursor do ciclo de Krebs. O acetil-CoA é precursor também da biossíntese de colesterol e da biossíntese de ácidos graxos, e tem mais um processo que ele é também precursor. Qual é? Cetogênese, tá? Para cetogênese eu também preciso de acetil-CoA. E de onde vem o acetil-CoA da cetogênese? Vem do ciclo de Krebs? Sim ou não? O que vocês acham? Uma boa pergunta isso de prova, hein? O acetil-CoA da cetogênese, que é o precursor, vem do ciclo de Krebs? Quem acha que sim? E vem de onde, então? Viene da beta-oxidação dos ácidos graxos. O passo prévio da cetogênese é a beta-oxidação dos ácidos graxos. Nós outros já estudamos, tá? Não se olvidem. Também é importante que aconteça essa integração metabólica, por quê? Para a nossa regulação, principalmente quando nós falamos de regulação de energia, na formação de ATP. Então, essas duas palavrinhas estão conectadas. Intermediários metabólicos, falei bastante, né? Quem são os exemplos de intermediários metabólicos do ciclo de Krebs? Succinil-CoA, alfa-cetoglutarato, o citrato, o oxalacetato, são todos intermediários metabólicos que vão dar origem para outras vias metabólicas, tá? Então, eu preciso deles. E preciso deles para quê? Para que aconteça essa regulação das nossas vias metabólicas, dos nossos processos celulares. Muito bem, dando sequência, aqui é o nosso mapa, né, metabólico, que é o que acontece no nosso organismo. Olha só quantas vias, quantos caminhos, né, nosso corpo não faz. Então, lembrar mais uma vez, tá? Os que são mais importantes dentro do processo de obtenção de energia. É o processo da glucólise, o passo prévio ao ciclo de Krebs, que é a descarboxilação do piruvato, que é a principal forma de obtenção do acetil-CoA, o nosso ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, e, por fim, a nossa fosforilação oxidativa. Lembrando que esse passo aqui, a descarboxilação, ele não faz parte do ciclo de Krebs, tá? Ele é só um passo prévio, um pré-ciclo de Krebs, para obtenção de acetil-CoA, tá? Não inclui dentro do processo do ciclo de Krebs. O que mais? Deixa eu ver. Então, somente recapitular, como nós já vimos, precisamos dessas vias metabólicas porque elas comandam outros processos celulares, como a lipólise, né? Como a fosforilação oxidativa, como a síntese e degradação de proteínas. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui, tá? Então, todo esse processo integrado, utilizando carboidratos, lipídios e proteínas, que são as nossas macromoléculas,
elas são importantes para manter esse equilíbrio que nós precisamos para nos manter saudáveis, né? Que mais? Ah, que interessante, olha só, falei de anabolismo. Anabolismo é a construção, é a formação de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples. Dá para ver aqui a setinha, ó? As setinhas estão de baixo para cima. Estão vendo aqui, ó? Por que aqui começa com amônio? Estão vendo? Aqui é NH4, tá bem pequenininho, mas é o amônio. O amônio é tóxico para o nosso organismo, não é? E de onde vem esse amônio? Vem da desaminação oxidativa dos nossos aminoácidos que são utilizados para a produção de energia. Então, ela vem dos aminoácidos e o conjunto de aminoácidos formam macromoléculas que são as proteínas. Estão vendo que aqui no anabolismo acontece sempre de moléculas menores para moléculas maiores. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Olhem só, os lipídios, tá? Triglicerídeo. Triglicerídeo ele é formado por quê? Por ácidos graxos, 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Então, eu preciso de uma molécula de glicerol, preciso de 3 moléculas de ácidos graxos para formar uma macromolécula que vai ser o triglicerídeo. Então, nós estamos falando de processos de anabolismo. Moléculas menores que formam moléculas maiores. Vamos dar um outro exemplo aqui, né, que vocês precisam lembrar e saber também. Para fazer glucógeno, glicogênio em português. Glucógeno é uma macromolécula. Como que eu faço o glucógeno? Através de moléculas menores de quem? Glicose. Tá? Glicose é o monômero do nosso glicogênio. A união de várias moléculas de glicose formam o glicogênio. É um processo de anabolismo, chamado como glucogênese. E nós vimos que a glicogênese tem 3 etapas. Quais são? Caiu na prova passada. Obtenção do precursor dele, né? Quem é o precursor? Glicose 6-fosfato. Depois, qual é o outro processo? Polimerização, que é a união de todas as moléculas de glicose. E o terceiro vai ser a ramificação, tá? Então, nós estamos falando de processos de anabolismo. Vamos ao próximo, que o Antônio já está dormindo. Vamos lá. Catabolismo, tá? Então, catabolismo, vocês estão vendo que a flechinha já é o contrário, né? É de cima para baixo, de cima para baixo, tá? Por quê? Porque nós estamos degradando as macromoléculas, tanto carboidratos como lipídios e proteínas, para obtenção de moléculas menores, tá? Então, são processos contrários. Que mais? Ah, isso é importante. Quais são os principais órgãos que agem no nosso processo metabólico? Qual que é o principal órgão mais importante, pessoal? Fígado. Por que o fígado é tão importante assim? Por que será? Porque quase todas, né, as reações metabólicas acontecem no fígado, né? Glucogênese, glucogenólise, para a liberação dessa glicose ou para captar o excesso de glicose acontece no fígado. Outra também muito importante, embora não pareça, né, é o tecido adiposo. Por quê? Porque o tecido adiposo, a função dele é armazenar energia na forma de triglicerídeo, que nós podemos utilizar em caso de necessidade. Outro órgão muito importante do nosso metabolismo é o músculo esquelético, né? Porque nós precisamos de glicose, que vai virar ATP e que vai fornecer energia para as nossas atividades, né? E o terceiro, muito importante, que precisa de um aporte diário de glicose, que eu já falei para vocês no início, o nosso cérebro. Ele só vai ficar assim ativo, como vocês estão vendo aí, na presença de glicose, tá? Por isso nós temos
que manter os níveis de insulina e glucagon adequados no nosso organismo, tá? Porque são eles que vão regular, né, a concentração de glicose sanguínea. O que mais? Então, aí eu coloquei, ó, o fígado regula a glicose em sangue e também processa não só a glicose, proteínas, lipídios, também acaba fazendo, né? O tecido adiposo vai armazenar triglicerídeo e vai liberar na forma de ácido graxo se nós precisamos, certo? O músculo vai utilizar a glicose para a produção de ATP. E o nosso cérebro depende exclusivamente de glicose. Então, são os principais órgãos. Lembrar mais uma vez, já estou quase terminando, gente, ó. Insulina, como eu já tinha dito, e glucagon são os principais hormônios que regulam a nossa glicose, tá? E, por consequência, todos os processos que implicam a glicose, tá? Então, é praticamente quase tudo. Nós já vimos que a insulina, o que ela vai fazer? Ela facilita a absorção de glicose. Ela vai captar esse excesso de glicose da corrente sanguínea e vai levar principalmente para o fígado, principalmente, não unicamente, tá? Principalmente para o fígado, que por glucogênese vai formar glicogênio. É importante isso? É, porque nós precisamos de um armazenamento de energia, também para o nosso organismo. Então, isso facilita a entrada, né, de nutrientes para que eles possam ser armazenados, tá? Também lembrem da importância do glucagon, tá? Então, como nós já sabemos, o glucagon ele vai ser liberado quando nós tivermos níveis mais baixos de glicose na corrente sanguínea. E ele estimula processos catabólicos, tá? À exceção da gluconeogênese. Por quê? Porque ele estimula a produção de glicose. Quando ela está mais baixa, eu preciso obter glicose através de alguma via metabólica. Para isso, eu posso utilizar a glucorrenólise, porque degradando o glucóreno, vamos ter glicose para o nosso organismo poder utilizar. E também podemos fazer, em caso de necessidade, se não tivermos carboidrato suficiente, a gluconeogênese, utilizando lipídio, utilizando proteína, e no caso do músculo, utilizando o lactato também, tá? Que é o que acontece no ciclo de Cori, que nós já vimos também. Bueno, que mais les puse acá? Pergunta para vocês. Que ocorre no metabolismo durante o estado de ayuno? Se eu estou em jejum, o que vai acontecer com o nosso metabolismo? Nós vamos utilizar quem como fonte de energia durante o ayuno, o jejum? Olha só, de onde vai vir? Vai vir dos nossos ácidos graxos. Quando nós falamos de ácido graxo, nós falamos de beta-oxidação de los ácidos graxos. Se nós falarmos de beta-oxidação de los ácidos graxos, vamos falar também da produção de corpos cetônicos, que é a cetogênese. Vem dali nossa fonte de energia. Falando em cetogênese, lembrem-se que a cetogênese precisa do acetil-CoA para que ela comece. E quais são os corpos cetônicos que são formados durante a cetogênese? Ela forma 3 corpos cetônicos. Quais? Eles são eicosanoides. Quais são? Não são. Esses são eicosanoides. Quais são os corpos cetônicos? Acetoacetato, acetona e beta-hidroxibutirato. Mas somente 2 deles são utilizados como energia. Quais são? O acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. E a acetona? Ela monitoreia os níveis de cetoses. Então, isso que vai acontecer durante a ayuna. O que mais? Por que é importante aumentar aqui a nossa glicose, né? A glicose é um carboidrato. Os carboidratos também são chamados de açúcares, né? Que é o que eu quis colocar aqui. É importante a glicose para a nossa integração metabólica, sim ou não?
Sim, por que é importante a glicose? Depois de tudo que eu falei, por que é importante? Porque é com ela que começa todos os nossos processos metabólicos, né? Se não vem através dos carboidratos, ele vai vir de um outro lugar. Por que a glicose ela é importante, ó? Porque é ela que vai garantir para as nossas células esse aporte diário de energia. Se a gente não tiver glicose suficiente, não vamos ter esse aporte diário de energia, tá? Essa é a principal importância, tá? E com isso, também ajuda a prevenir enfermidades, principalmente diabetes, obesidade, enfermidades cardiovasculares. Bom, que mais? Pergunta para vocês. Qual é o impacto de uma dieta alta em graxas na integração metabólica? Se eu tenho uma dieta que seja mais lipídica que em relação aos carboidratos, baixa em carboidrato e mais lipídio, o que vai acontecer? O que vocês acham? Quando eu tenho uma dieta que seja mais rica em lipídio, ó, altos contenidos de graxa, vamos ter maior produção de corpos cetônicos, vai ter mais beta-oxidação, vamos produzir mais corpos cetônicos. Vamos dizer assim, num período curto, isso não vai ter problema nenhum, mas em períodos mais longos, isso poderia trazer uma complicação sim, ó, a largo prazo. O que poderia acontecer? Ia acontecer uma sensibilidade à insulina, tá? E alterar o nosso equilíbrio metabólico por consequência e vai contribuir para o problema de resistência à insulina e obesidade. Então, a curto prazo não há nenhum problema, mas a longo prazo isso poderia trazer essas complicações. O ideal é ter uma dieta equilibrada com um nutricionista sério, né? Que faça de acordo com as nossas necessidades. Certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deixa eu ver meu tempo. Qual é o meu tempo, Débora? 5h36. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá. Então, como nós falamos de processo integração metabólica, o que eu quero resumir aqui para vocês é a importância principalmente dessas 3 vias, tá? Reforçar mais uma vez. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Lembrar mais uma vez da importância de 2 hormonas, que são aquelas que controlam a nossa glicose, que são quais? A insulina e o glucagon, tá? Lembrar também que todas essas vias metabólicas, principalmente o nosso ciclo de Krebs, ele é importante, por quê? Porque ele comanda outras vias metabólicas, ele faz relação. Lembrem dos exemplos que eu coloquei. Preciso do succinil-CoA, preciso do citrato, preciso do alfa-cetoglutarato, preciso do oxalacetato, né? Para formar outras substâncias. E elas estão sempre conectadas, ok? Eu creio que, se não tem nenhuma pergunta, creio que seria isso. Ninguém tem pergunta? Credo, gente. Nenhuma. Eu posso perguntar para vocês, então? Não? Bom, gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Eu coloquei aqui, olha só. Viva o momento, viva para seu propósito e que cada dia seja inolvidável. Pessoal, aproveitem as oportunidades que vocês têm, tá? Vocês estão tendo uma oportunidade de ouro, estão estudando algo que muitas pessoas gostariam de estudar, tá? Então, levem a sério seus estudos, tá? Absorvam seus professores, eles estão aí, nós estamos aí para isso, para que vocês nos perguntem, tirem as suas dúvidas, né? Então, participem. Eu queria agradecer e as que foram também, né, por estar aqui presente. E fiquei muito feliz de estar essa tarde com vocês, tá bom? E agradecer a Sociemos também, a Débora que me convidou. E já que não tem nenhuma pergunta, tá? Quero que o pessoal do 4º semestre fique,
tá? Porque depois eu vou fazer uma conferência aqui com eles, tá bom? Só o pessoal do quarto semestre, que seria o segundo A, o segundo B e o segundo D. O restante, gente, só quero agradecer. Não sei se a Débora tem alguma coisa para falar. Tá? Aquela listagem de perguntas para ele responder? Não deu? Então tá. Quero agradecer a cada um pela presença e a doutora que tudo eu puder fazer de primeira, ela aceitou. A gente nem tinha o tema. É verdade. Então, quero agradecer a vocês